Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Um assunto bem. Dois assuntos, na verdade, bem interessantes que foram abordados são as CPIs da Petrobras, né? Idealizada pela situação, pelo governo, e depois pela prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, a CPI do MEC proposta pela oposição, certo? Bom, basicamente, as CPIs, elas são queimação de trabalho do legislativo, certo? Quando não tem uma pauta interessante, os debates estão chatos, e aparece um factoide interessante, né? Digamos assim, a ser investigado, os legisladores das três esferas de poder se mobilizam e fazem uma CPI. Normalmente é uma coisa que começa do nada e termina em lugar nenhum. Por isso dizer que tá sempre em pizza. Certo? Um exemplo recente disso foi a CPI da Covid, né? Que não prendeu ninguém, não investigou ninguém. Basicamente só serviu para acusar o presidente Bolsonaro de ser genocida e de ser antivacina. Não serviu mais para nada. Então, basicamente, é um evento midiático, né? Isso quando ela tem a atenção da mídia. Que nem eu lembro uma vez, CPIs, obviamente, na teoria, pelo menos, elas têm efeito prático, elas investigam, não julgam, mas prendem, né? Dão voz de prisão. Um exemplo disso foi a CPI da pedofilia, chefiada pelo ex-senador Magno Malta, uma pessoa que adora aparecer na mídia, né? Que a ponto de, por exemplo, ser vocalista de uma banda de pagode gospel. Eu lembro isso. Eu lembro no programa Sabadão Sertanejo do Gugu, senador Magno Malta, na época acho que ele não era político, mas basicamente o Magno Malta cantando pagode gospel, que diga as passagens, era algo muito ruim. Só por curiosidade, o Marcelinho Carioca, né, jogador com esse, também se enveredou pro pagode gospel. A música era até legalzinha. Bom, ponto. E na CPI da pedofilia, ele saiu prendendo, dando voz de prisão para pedófilos. Se você vê essa cena, ele todo machão dizendo: você está preso, né? Para um cara que era um João Ninguém, certo? Enquanto ele abafou o caso para um outro senador, né? Para um outro senador, para políticos, né? Juízes e por aí vai, né? Não vou que não saiu na mídia, não saiu na imprensa nem nada se os investigados foram soltos, foram presos, foram condenados, julgados, que não interessa, certo? Mas basicamente é isso. CPIs são queimação de trabalho por parte do legislativo. Quando eu digo isso, na prática, né? Certo? E ela gera cenas esdrúxulas. É que nem, por exemplo, a Simone Tebet, senadora,
né? Não devia estar falando isso por causa do meu partido, mas vai lá. Senadora ouviu uma fala machista e no outro dia ela veio com um discurso pronto dizendo basicamente que o machismo não cabe na casa dos representantes que ela ia falar, né? Certo? E aí veio os bolsonaristas dizendo que ela deixou as duas médicas serem brutalmente inquiridas enquanto ela não fez nada, né? Então isso daí é basicamente algo para perder, é uma queimação de tempo, de trabalho. Como eu disse, quando não tem nenhuma lei tão importante assim, ou os discursos e debates estão meio chatos, o trabalho legislativo, que via de regra é bem moroso, né? É bem truncado, né? Certo? Eles fazem uma CPI. E no caso, recentemente, na esfera federal, eu digo, foi-se aventado duas CPIs. Uma pelo governo, como eu já disse, a CPI da Petrobras. No caso, que é uma situação, no mínimo, esdrúxula, certo? Porque, basicamente, o comandante, certo? O homem que está no comando dessa empresa, mesmo que indiretamente, né? Que é o presidente da República, quer que investiguem essa empresa, certo? Sem falar que nos lucros, nos dividendos que ela recebe, a União recebe a maior parte, certo? E, né, o Bolsonaro faz isso para conter a satisfação popular, né, da classe dos caminhoneiros que apoiou ele, que apoia ele, né, e na classe média, né, que por causa dos combustíveis, né, e também aí vem discussões estúpidas de, por exemplo, o preço do petróleo cai, mas o preço da gasolina não cai, né? Que isso daí a gente não vai entrar é uma outra discussão, mas basicamente você está falando de uma commodity, ou seja, um produto bruto, para um produto final, que é o combustível que vai entrar no veículo, certo? Então, basicamente, é o governo se investigando. Meu adendo a isso é que isso mostra que esse governo não sabe o que fazer, não tem ideia do que está fazendo. Sem falar que eu acho que essa CPI também, essas tentativas para baixar o preço dos combustíveis, como reduzir o ICMS, zerar os impostos e por aí vai, né? Que são medidas paliativas e que não funcionam no médio e longo prazo. É porque o Paulo Guedes deve ter vergonha de não ser taxado mais de liberal por tabelar os preços, né? Certo. Porque o PT, isso foi numa postagem da Gleisi Hoffmann, disse que se podia resolver a política de preços de combustíveis com uma canetada do presidente. Eu não sei, mas eu acho que ela sugeriu o tabelamento de preços. Bom, sobre isso, a Argentina tá aí para mostrar que não dá muito certo.
E a Petrobras, no governo Dilma, segurou o preço dos combustíveis e rendeu um prejuízo bilionário para a empresa. Não só a ponto de levar ela para uma situação quase falimentar, a ponto dos acionistas processarem ela pela fraude, pela corrupção que teve, certo? Que é porque eles tomaram prejuízo, né? Bom, e essa CPI do MEC é para investigar a possível infiltração de pastores em desvio de verbas do MEC, né? Porque o ministro aparentemente estava favorecendo seus aliados políticos e estava fazendo distribuição de verbas através de pastores, de outros pastores. Não vou questionar, porque não vem a isso. E se você for fazer uma CPI, pode se levantar coisas que vão até outros governos, que os desmandos do MEC. E aí, para falar da educação como um todo, a educação é a coisa mais perdida do mundo, né, nesse país. Certo? É que nem se falar, por exemplo, o programa de livro didático. Tem livros didáticos, e quando eu digo isso é em grande quantidade, que são descartados sem sair do saco plástico. Tipo, eles vêm em volumes de 4, 5 pacotes de 5 volumes, e esses pacotes ficam num depósito e depois de um tempo, quando chegam novos livros, eles são descartados. São simplesmente descartados, jogados fora. Certo? Então, bom, basicamente essas CPIs são para criar factoides, além de para ser usado nas eleições, né? Não vão levar, como sempre, não vão levar, em termos práticos, não vão levar de nada para lugar nenhum. Não vai acontecer nenhuma mudança. Tanto nos preços dos combustíveis quanto no MEC. Então é uma perda de tempo. É um uso realmente político, propagandístico de algo que devia ser sério, certo? Apesar de nunca ser sério, ter sido sério, certo? Bom, e só para finalizar, falando de uma outra CPI, essa já na esfera estadual, a deputada de Santa Catarina, Ana Campagnolo, decidiu abrir uma CPI para investigar o caso da menina, né, de 10 anos, que realizou o aborto, 10, 11 anos, né, ela engravidou com 10 e tá com 11 anos agora, né, que realizou o aborto. E sinceramente também é uma coisa que obviamente também vai do nada e vai para lugar nenhum. Porque primeiro tudo isso, não que eu concorde, foi feito de maneira legal, certo? E eu não vou entrar aqui na discussão, por exemplo, das manipulações da imprensa, que eu já entrei em outro vídeo, falando até desse caso, que, por exemplo, ela não estava com 22 semanas, mas com 30, né? Então esse caso bom, assim, se investigar vai ter pelo menos uma boa história para contar. Mas, de fato, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser condenado a nada, destituído a nada, e por aí vai. Vai ser basicamente
queimação de trabalho legislativo, como sempre toda CPI é, certo? Bom, e quanto a isso, né, eu digo, fiquem atentos, não se deixem cair nessa heurística, nesses discursos fraudulentos de gente que quer simplesmente manipular a opinião pública, certo? E criar factoides para a imprensa. Esse foi mais um podcast sem esperança. Eu sou Não posso para entrar em contato comigo pelo Instagram, porque o Twitter caiu. Vou fazer outro. Até a próxima.